Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Embaixadores. Hoje é o 7º episódio e estamos com o mesmo formato. Cada um de nós escolheu uma notícia e podemos começar. Posso ser eu? Sim. Okay. Então, a notícia que eu escolhi é bastante recente, saiu no dia 6 de junho. O título é A varíola dos macacos, mais 10 casos confirmados em Portugal, sobe para 153. Como podemos ver com esta notícia, já há confirmados 153 casos e Portugal mantém-se como o país com mais casos confirmados por milhão de habitantes e a Península Ibérica soma agora quase metade da população infectada. Os pacientes cá em Portugal que têm esta varíola são todos homens e estão estáveis e a receber acompanhamento clínico. Sim, os infectados com esta doença têm demonstrado vários sintomas, como febre, dor de cabeça, dores nos músculos, tal como com a Covid, e nas costas, nódulos linfáticos inchados, arrepios de frio, exaustão e especialmente crostas tem sido o sintoma que se mais tem notado. A OMS já veio lançar um comunicado onde desvaloriza a doença e defende a não necessidade de uma vacinação em massa contra esta doença devido à infecção ser mesmo ao vírus ser passageiro e pouco mortífero. Já a DGS recomenda o isolamento dos infectados. Claro que o comunicado da OMS não mete essas recomendações em causa. Faz a recomendação do isolamento dos infectados, evitar partilhar a roupa e algumas outras preocupações devido a evitar relações sexuais com pessoas que possam estar infectadas. O Centro Europeu de Prevenção e de Controlo de Doenças também já fez um comunicado em relação a esta doença da varíola e também recomenda, como disse o André, o isolamento. E as pessoas que têm uma vida sexual ativa também devem estar particularmente vigilantes, sendo que esta doença se transmite sobretudo pelo contacto com a pele entre os infectados e as pessoas. Para além disto, também devem ser testados e isolados os casos, como também já disse o André, e também a vacinação não é uma coisa que está a ser posta em equação, porque ainda deve ser avaliado o benefício e o risco desta ação com os casos existentes e tudo mais. E devido a ser uma infecção muito prematura, não é verdade? Exatamente. Também tem havido um mito sobre, agora o Carlos está a falar sobre as relações sexuais, sobre este vírus só apenas infectar homossexuais, algo que, tal como aconteceu há muitos anos com a SIDA, é algo completamente falso e mesmo se tem um teor homofóbico e não passa mesmo disso. E assim, acho que podemos dar por terminada a minha notícia, certo? Certo. Sim, posso ser o próximo. Eu ia perguntar quem podia ser, ok. Então vá. Trago aqui uma notícia da RTP Notícias que diz o seguinte: uma decisão histórica, o que ficou acordado no 6º pacote de sanções da União Europeia. Então, esta notícia refere-se a uma reunião que houve do Conselho Europeu na passada segunda-feira, dia 29 de maio, e houve inúmeras discussões e toda esta problemática da guerra na Ucrânia e todos os problemas acarretados à mesma e as suas respectivas resoluções não deixaram de ser discutidas e abordadas nessa mesma reunião. Foi sobretudo discutido e decidido, aliás, o novo pacote de sanções à Rússia, nomeadamente o 6º, que envolve o embargo ao petróleo russo, em que é previsto um corte de cerca de 90% ao petróleo. Também houve a suspensão de mais bancos do sistema de pagamento SWIFT, que é um dos mais usados em todo o mundo, e para além disso também houve um novo pacote de ajuda à Ucrânia, de cerca de 9 mil milhões de euros dos Estados-membros do Conselho Europeu para com a Ucrânia. Para além disso, com isto é possível ver-se que a Europa está unida para combater esta Rússia, que é uma agressora da Ucrânia. Sim, contudo, estas negociações tiveram vários percalços, digamos assim, que foi as exigências de Viktor Orbán, presidente da Hungria, que recusa fazer um embargo ao petróleo russo e opôs-se a essa proposta inicial, mantendo assim os acordos que já tinha com a Rússia e mantendo a funcionar o oleoduto provindo da Rússia. Mesmo com certas... a União Europeia tentou negociar certas alternativas, mesmo oferecendo um plano para tentar diversificar e
alterar os destinos das energias que chegam à Hungria. Um plano que até é bastante ambicioso, que falava em 800 milhões para fazer a adaptação a novas infraestruturas. Contudo, Orbán mostrou-se bastante rígido e não aceitou alterar. Contudo, a União Europeia aceitou essas exigências do Presidente da Hungria e assim irá-se manter o acordo. Sim, agora em relação ao petróleo e às energias, mais uma vez, para além do gás que já foi cortado em alguns países da Europa, nomeadamente na Polónia, na Hungria, na Bulgária, a Ursula von der Leyen promete que o embargo ao petróleo russo será até ao final do ano 90%. Ou seja, a Rússia irá diminuir em 90% os lucros que tinha em relação ao petróleo que enviava, nomeadamente para a Europa. Isto será um grande corte dos financiamentos que a Europa faz à Rússia. Exato, e Charles Michel frisa a necessidade de acabar com esta dependência com uma grande urgência, pois por ano as importações europeias à Rússia rendem ao Kremlin cerca de 400 mil milhões de euros. Por fim, o fim desta dependência ajudaria muito ao fim do fornecimento de recursos à máquina de guerra russa. E acho que já podemos dar como terminada a minha. Sim, exato. Agora é o André que é o único que falta. Exato. A minha notícia não veio de um jornal de notícias convencional, veio do site Lisboa para as Pessoas e fala sobre a Carris Metropolitana ter iniciado a sua ação neste dia 1 de junho, algo bastante importante. Vão ser criadas novas linhas de autocarros e novas linhas que vão passar por várias zonas. Por exemplo, a linha azul será a linha local, que fará os percursos mais pequenos. Por exemplo, a linha vermelha será a linha urbana, que fará as longas viagens. Por exemplo, a rosa será a interregional. A verde, a linha de praia, que irá passar pelas praias e fará a conexão da zona periférica às praias com a zona mais balnear. E a laranja será a linha turística. Serão criadas também vão existir, aliás, mais 2.000 paragens e irá funcionar, terá um novo horário de funcionamento, irá funcionar das 4h30 da manhã até às 2 da manhã e existirão mais 154 linhas de autocarro, o que irá beneficiar muito os habitantes da zona da margem sul, exato. Sim, inicialmente esta ação irá só passar pela margem sul, exato, Palmela, Montijo, Moita, Setúbal e Almada. Contudo, há um plano e entrará em ação em pouco tempo de abranger ainda mais esta área de ação para zonas como Loures e outras zonas de Lisboa, da periferia de Lisboa, que não têm Carris e que estão sob a ação da rodoviária. É muito importante a iniciação da Carris Metropolitana, pois é preciso fazer uma unificação dos transportes, especialmente exatamente nestas zonas que antes não eram abrangidas pela Carris, como eu tinha dito, e que tinham carreiras de rodoviária que eram bastante ineficazes até, para conseguir transportar um grande número de pessoas devido a horários muito desfasados, uma menor capacidade de conseguir aguentar um maior número de pessoas num só autocarro e pronto. Assim, estamos a dar um melhor serviço para as pessoas que não vivem no centro de Lisboa, mas sim na periferia e que agora podem optar pelo transporte público em vez de irem nos seus carros e outros transportes individuais. Sim, é feita uma aposta fundamental para promover a utilização dos transportes públicos e a consequente esta aposta nos transportes públicos irá levar a cada vez mais pessoas a adiram neste tipo de transporte coletivo e deixem os seus transportes individuais para trás, algo bastante importante para fazermos uma transição ecológica tanto das cidades como mais tarde do meio rural. Esta aposta tem sido bastante importante em Lisboa, contudo tem vindo a ter vários percalços. De facto, tem-se vindo a verificar bastantes greves, tanto no metro como na Carris e outros tipos de transportes públicos, devido a uma insatisfação dos trabalhadores com um certo desinvestimento por parte da administração de Carlos Moedas face aos transportes públicos, algo bastante
era bastante importante, uma aposta, exatamente no que eu tinha falado antes, da transição ecológica, e que tem sido vindo a verificar bastante preocupante, e os trabalhadores, tanto do metro como da Carris, têm toda a razão em protestar. Apesar da importância desta ação, tem que ser feita de maneira acertada e correta, pois, como foi implementada dia 1 de junho, já há relatos e continuam a haver relatos da falta de informação, da falta de sinalética, pouca divulgação dos novos horários e das novas linhas, a informação que está quase toda no digital, não estando assim disponível às pessoas mais idosas, a falta de treino para os motoristas, que provocou atrasos assim na circulação dos veículos, e claro, também os problemas antigos mantêm-se. Exato, estes mesmos problemas. Mas e pronto, podemos dar assim terminado esta notícia e mesmo o podcast, este episódio. Exato, mas tendo em conta este podcast vai ser o último episódio desta temporada. Tem alguma coisa a dizer? Sim, gostaria, pronto, ao dizermos que é o último episódio desta temporada, que tentamos reforçar que queremos e pretendemos passar o testemunho deste projeto que desenvolvemos todos juntos ao longo do ano, não só nós, mas também os outros membros do EPASPAF que nos ajudaram, e pretendemos passar para uma nova geração de embaixadores que irá subir Exato. para o próximo ano, para o 12º ano, e que esperemos que eles adiram e que estejam atentos ao projeto que fizemos antes e que o prossigam mesmo. Sim, porque isto é uma iniciativa mas mesmo muito positiva, porque para além de dar informação sobre a soberania e os órgãos de soberania portugueses, nomeadamente o Parlamento Europeu, faz com que seja possível desenvolver algumas características e algumas habilidades que serão boas e positivas a aplicar no futuro, como por exemplo a criatividade. Ao desenvolver este podcast, nós desenvolvemos aptidões que se calhar não conseguiríamos desenvolver se não a tivéssemos feito, e entre outras coisas que fizemos no nosso Instagram, no canal do Exato, YouTube. e a criação do canal do YouTube, tanto do Instagram, fazer as histórias, os quizzes. A logística. Exatamente, são capacidades que nós adquirimos e que vamos levar se calhar para um futuro. Sim, e não deixamos de notar a importância que este projeto teve para tentar divulgar os valores da União Europeia aos mais novos, e os valores da democracia e da representação democrática e da participação nessa mesma vida política, que tem bastante efeito, na verdade, no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas. Isso é algo que as pessoas mais novas não têm bem noção disso, e é importante passar-lhes essa ideia. Exatamente. Tem alguma coisa a adicionar? Não, acho que podemos terminar assim o podcast. Exato, e desejar um bom ano, um resto de bom ano e um próximo E bom boas ano. férias para todos. Exato, e uma boas férias para todos. Exatamente, já sabem que podem seguir este podcast e a nossa atividade nas redes sociais, tanto no Instagram, EPASPAV, como também no YouTube, EPASPAV. Acabamos assim também a nossa ação neste projeto, mas é o que tínhamos dito, pretendemos que alguém prossiga, portanto esperemos que fiquem atentos. Pronto, Exatamente. assim, E uma coisa importante, bons exames, que corra sempre tudo bem, e quem entrar na faculdade este ano, que entre e que corra tudo bem. Ok, queremos só agradecer e terminamos assim o Exato, podcast. obrigado por terem ouvido. Obrigado. Adeus. E adeus.